Olá, meu nome é Maurício Vaz, professor da URGS, e hoje daremos início a uma série de vídeos sobre aspectos introdutórios de Keynes. No vídeo de hoje falaremos sobre o contexto de Keynes, tanto no aspecto de sua evolução teórica, partindo daquela economia tradicional, sobre as suas inspirações, falaremos também sobre o contexto da sua principal obra, que é a Teoria Geral, e após a crise mundial de 1929, mais especificamente 1936, que surgiu a publicação, mas ela é também um fruto de todo um contexto prévio. Também falaremos um pouco sobre a sua experiência que vai além da academia. Como muitos de vocês já sabem, Keynes também foi um ator importante em termos de planejamento, de política econômica e também de contexto internacional, trabalhando para o governo da Inglaterra. Vamos lá. Então, um aspecto importante antes de entrarmos propriamente no conteúdo sobre Keynes é fazer uma contextualização sobre a sua teoria. Primeira coisa que, embora ele tenha revolucionado diversos aspectos da macroeconomia, na verdade, ter criado o campo da macroeconomia, ele foi um aluno dos principais professores e teóricos do século XIX. Ele viveu até o século XX, mas a mais importante da sua obra ela foi construída no século XIX, que é o professor Alfred Marshall. Então, o Alfred Marshall ele escreveu um livro que foi considerado o principal manual de economia na Inglaterra, mas também em outros países, que é o livro sobre princípios de economia. Então, ele era professor de Cambridge, o Keynes estudou lá, então ele teve o seu conhecimento inicial baseado nas obras que hoje nós chamamos como teoria neoclássica, que o Alfred Marshall talvez seja o professor, o autor dos principais princípios da teoria econômica neoclássica, que é ele combina diversos aspectos relacionados aos autores clássicos, como Smith, Sé e Ricardo, com outros aspectos da teoria marginalista. Então, ele é um autor muito importante e Keynes estudou diretamente com ele. Embora um aspecto marcante do seu início de vida acadêmica tenha sido esse estudo, então, com Marshall e outros autores em Cambridge, Keynes ele faz um rompimento com o positivismo, que é o que dá, em termos de filosofia, ele dá as bases para a teoria clássica e para a teoria neoclássica e também a marginalista, que é a questão que o racional ele sempre deve ser preponderantemente em relação aos aspectos reais da economia. Ou seja, um modelo, uma ciência, para ser construída, ela sempre deve ter preponderância com aspectos racionais do comportamento humano. Então, aspectos considerados não tão racionais, não tão bem modelados, eles deveriam ser suprimidos do modelo. Então, essa aparência formal do modelo, ela deve se sobrepor aos aspectos observados na realidade. Então, por exemplo, caso observe que os agentes eles não ajam apenas por movimentos racionais, mas também por impulso, levados a questões de incerteza ou levados a comportamentos, por exemplo, aspectos relacionados ao que os vizinhos compram ou são levados a compras inesperadas, repentinas ao ver uma promoção. Então, todas as questões emocionais, então a emoção importa no comportamento do consumidor, se ele está mais feliz ou mais triste, adquire novos tipos de compras, toma decisões diferentes, a capacidade do subconsciente influenciar nas decisões. Então, todas essas questões elas são deixadas de lado no aspecto positivismo e, consequente, também na teoria clássica barra neoclássica. E o Keynes não. O Keynes ele rompe com esse positivismo, embora ele não seja um aspecto muito formal trazido ao longo das suas obras, mas ele pode ser classificado como uma dinâmica teórica estruturalista. E o principal filósofo dessa corrente é o Kant, que é do kantismo. Então, a gente pode classificar o Keynes como nessa perspectiva. E o que é importante nessa perspectiva? Embora também se entenda que o real, a questão formal é importante e a questão racional faz parte, a racionalidade, a questão real, ela deve prevalecer sobre a questão racional.
Então, mesmo que haja uma eventual perda de formalidade em determinado modelo, se eu observo a realidade, ela tem que se sobrepor necessariamente à questão da racionalidade, ou seja, o real, ao contrário do que acontecia na perspectiva positivista, ele deve prevalecer sobre o racional. Um outro aspecto importante é que a realidade ela é plástica. Plástica em que sentido? Ela vai sendo moldada de acordo com as estruturas econômicas. Então, Kant, que Keynes também segue essa linha, ele dá muita importância às estruturas econômicas. Nesse sentido, as estruturas econômicas, consequente o aspecto macroeconômico, ele vai sobrepujar para a dinâmica econômica. Então, quando se fala em macroeconomia, a macroeconomia ela vai além da soma das partes individuais. Ela possui uma dinâmica própria e ela tem impacto econômico muito significativo. Isso fica muito claro quando nós analisamos a questão do investimento. O investimento ele vai ser, por exemplo, se um empresário ele toma uma decisão individualmente que parece ser racional, por exemplo, deixar de investir e reter moeda para se precaver em relação ao futuro, vai provocar uma dinâmica econômica que acaba sendo negativa até para ele mesmo. Então, isso aqui até se complementa, por exemplo, com o aspecto de Kalecki, que, embora seja um autor marxista, em certos sentidos ele também segue uma estrutura estruturalista, né? Embora Marx seja hegeliano, mas, enfim, a gente consegue observar algumas questões também nessa perspectiva em Kalecki. Enfim, nessa questão estrutural do investimento, o que o Kalecki dizia que nós vimos nos vídeos passados? Que se o empresário ele reduz seu consumo ou investimento, gera uma estabilidade na economia. E o mesmo vale para a perspectiva keynesiana que nós iremos seguir. Ou seja, uma dinâmica do indivíduo, ela vai provocar um impacto não só apenas por esse indivíduo, que estaria eventualmente maximizando, mas também um impacto geral sobre a economia que pode prejudicar a ele mesmo. Por isso que essa questão das estruturas, a questão macro, ela vai acabar prevalecendo sobre essas questões individuais. Uma outra questão que está relacionada na perspectiva keynesiana, que combina com essa questão estrutural, é que os modelos eles são relativamente simples, mas englobam aspectos muito amplos da realidade econômica. Isso é uma questão importante da dinâmica estruturalista também. Agora, como eu comentei que, né, quando falamos de Kalecki, que ele realmente é um autor que seguiu próximo às obras de Marx, então a gente pode classificar como um autor que realmente é um autor marxista, embora tenha algumas mudanças importantes na explicação da dinâmica econômica, ele segue todos os principais princípios de Marx. Já Keynes tem diversos aspectos da sua teoria que convergem com alguns aspectos da teoria de Marx, principalmente, por exemplo, questões do papel da moeda para a dinâmica econômica, a questão da financiarização que está presente tanto para os autores marxistas quanto também por autores pós-keynesianos, que têm uma certa raiz em comum na perspectiva de analisar o sistema financeiro e monetário, embora tenham explicações distintas. Mas, enfim, tem diversos aspectos na teoria keynesiana que se enxergam inspirações em Marx. Agora, ele, embora seja citado algumas vezes por Keynes, na maior parte dos aspectos, o Keynes trata ao longo das suas obras em aspectos divergentes de Marx. Então, assim, não fica tão claro qual que é a importância da obra de Marx para a construção teórica de Keynes, mas sim algumas influências elas ficam bem claras ao se comparar as duas obras. Então dá para dizer assim que Keynes ele teve um conhecimento aprofundado da teoria clássica e neoclássica trazida por Marshall, mas ele tem bastante contribuições que vêm de outras leituras e suas próprias inovações. Agora falando em termos de contexto, não só teórico, mas também um contexto aqui mais temporal. Então, a sua principal obra, que é a Teoria Geral, ela foi escrita em 1966, ou seja, ela se dá no contexto de pós-crise de 1929, embora as suas primeiras obras já sejam ainda na década de 1920. Porém, esse rompimento com os principais preceitos da teoria clássica, embora já tenham iniciado em obras anteriores, como o do Tratado sobre a Moeda,
ela rompe mais fortemente, então, com todos os princípios da teoria clássica. Essa obra, Teoria Geral, em 1966, e também tem muitas obras muito interessantes que são posteriores à Teoria Geral, e algumas, inclusive, nós colocamos como bibliografia recomendada ao longo dos próximos vídeos, que enriquecem bastante a leitura de Keynes. Uma outra característica importante que distingue em relação à maioria dos principais teóricos e economistas, que ele não era apenas um intelectual, ele também era um homem de política. Ou seja, ele exerceu diversos cargos em diversas instâncias do governo inglês, não necessariamente do governo, mas alguns órgãos relacionados ao Estado inglês também. Ou seja, então ele teve uma construção teórica em que ela foi sempre pensada na dinâmica tanto da Inglaterra como também em termos internacionais, levando sempre esse aspecto prático da realidade econômica. Então, por isso que também ele não poderia ser um autor tão positivista, né? Porque ele sempre estava em mente a realidade que se defrontava, né? Então, ele se encaixa mais numa teoria estruturalista mesmo, uma concepção estruturalista de filosofia da ciência. Então, ele participou de diversas decisões, inclusive do acordo de Bretton Woods, que foi feito um acordo dos Estados Unidos, principalmente aqui com a Inglaterra, que moldou a economia do pós-guerra até o início dos anos 80. Embora tenha prevalecido as ideias de Wright, né, que era o representante dos Estados Unidos, teve também influências de Keynes nesse tratado e alguns aspectos, como a importância, por exemplo, de controle de capitais, de uma taxa de câmbio fixa, mas com certas liberdades para fazer ajustes, também eram recomendações de Keynes. Mas, por outro lado, uma Câmara de Compensações Internacionais, que era proposta por Keynes, não foi mantida. Bom, isso vocês vão ver bastante em Economia Internacional 2, também se vê esse conteúdo em Monetária 2, tá? Mas principalmente Economia Internacional 2, vocês vão ver mais sobre isso. Então, um outro aspecto que eu tinha adiantado, o Keynes ele não apenas influenciou a sua teoria, né, com fazer uma contrapartida à teoria clássica / neoclássica, mas ele foi o principal responsável, então, por esse ramo da economia que é o que nós estudamos, né, que é a macroeconomia. Então, a gente pode dizer assim que o Keynes, na realidade, ele é o pai da macroeconomia.